E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vejam só, vocês vão ver um pouquinho escuro porque eu estou gravando à noite esse vídeo, tá certo? Mas o que mais importa é que vocês escutem o que eu vou trazer para vocês, beleza? Vocês vão receber um arquivo também. É importante que além de vocês assistirem esse vídeo, vocês leiam o arquivo para que vocês possam compreender melhor tudo o que está sendo falado, beleza? Então vamos lá. A gente viu nos últimos dias, nas últimas aulas, sobre a chegada dos primeiros habitantes à América e sobre o desenvolvimento das grandes sociedades que tinham os incas, os maias e os astecas. Esses vocês vão estudar melhor lá para o 7º ano. Agora, a gente vai ver o desenvolvimento da sociedade brasileira com os primeiros indígenas, certo? Com os primeiros habitantes do Brasil. Então vejam só. Segundo pesquisas, a chegada à ocupação dos primeiros habitantes do território brasileiro se deu por volta de 40 mil a 50 mil anos atrás, certo? E alguns pesquisadores dizem que esses primeiros homens, esses primeiros seres humanos, vieram da Ásia. E chegando na América, eles tiveram que passar pelo Estreito de Bering, só relembrando a ideia do Estreito de Bering, certo? Que foi aquela passagenzinha entre a Rússia asiática e a América do Norte. Então, na época que o mundo estava congelado, eles atravessaram e chegaram ao continente americano. Beleza? Aí o que acontece? Os primeiros habitantes do Brasil, os primeiros pré-históricos brasileiros, como as pessoas conhecem, eles são os ancestrais do que nós conhecemos como indígenas, certo? Só lembrando uma coisa, não existe índio, certo? Existe indígena no nosso território, certo? Aí o que acontece? Quais são os principais vestígios deixados por esses ancestrais? Certo? Eu vou chamar de ancestral porque é a palavra correta para a gente usar. Então, a gente vai poder saber dessas informações a partir do que nós conhecemos como sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São locais onde nós encontramos os fósseis, ou seja, os locais onde esses corpos foram sepultados e hoje os arqueólogos usam como pesquisa, locais de pesquisa, certo? O principal do Brasil se localiza em São Raimundo Nonato, no Piauí, certo? Então, esse é o maior local de sítio arqueológico do Brasil, tá bom? E uma das maiores pesquisadoras do Brasil, chamada Nied Guidon, ela vai observar, vai ajudar os outros arqueólogos a avaliarem diversas visões, de modo especial na descoberta de ossos, na descoberta de animais pré-históricos, na descoberta do uso do fogo, dos artefatos de cerâmica, né? Dos machados de pedra, enfim, todos esses materiais que foram encontrados nesses sítios arqueológicos, eles vão servir como sinais, ou materiais, melhor dizendo, de estudo para os historiadores. Beleza? Outra coisa também que nós vamos encontrar como vestígios são o que nós conhecemos como sambaquis. O que é sambaqui? Ele também é conhecido como concheiro. O próprio segundo nome já diz o que é, né? Feito de conchas, certo? Esses locais de sambaquis, eles são localizados no litoral do Brasil, certo? Aí o que acontece? A partir de acúmulo de conchas e de resíduos deixados pelos homens, vai se criando camadas e a partir dos estudos do desbravamento dessas camadas de conchas, foram se encontrando também outros fósseis, certo? A gente vai observar que vai existir uma diferença entre os homens que viviam nos sambaquis e os homens que viviam, por exemplo, no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, porque são dois locais diferentes. Um vive mais no interior do país, o outro vai viver mais no litoral. Então, vai se encontrar uma diferença muito maior entre esses modos de vida, né? Até porque eles não tinham contato nenhum. Outro local muito importante é na região amazônica,
sobretudo na Caverna da Pedra Pintada, né? Esse local que fica em Monte Alegre, é uma cidade que fica às margens do Rio Amazonas, certo? E que vão encontrar vestígios de seres humanos de mais ou menos 11 mil anos. Então vejam que é muito tempo, né? Mas mesmo assim, eles encontraram objetos de cerâmica, eles vão encontrar pinturas rupestres. O que é uma pintura rupestre? Só lembrando, abrindo um parênteses aqui, é os registros que os homens naquela época faziam nas paredes das cavernas, tá bom? Tudo que for registrado na parede das cavernas é pintura rupestre. Voltando, também era encontrado as pontas de lança que eram feitas de pedra, certo? Outro local muito importante e que depois vocês podem pesquisar também é a região de Lagoa Santa. Lagoa Santa se localiza lá em Minas Gerais, beleza? Agora, como era a vida do homem pré-histórico no Brasil? Era uma vida bem parecida com a vida do indígena, né? A gente pode dizer que é o seguinte: eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Eles, para caçar, tinham que utilizar machados, lanças de madeira e ponta de pedra afiada, certo? Os que habitavam também a região litorânea, ou seja, daquela região dos sambaquis, eles também se alimentavam de frutos do mar. Então, já vejam que já há uma diversidade também na forma de alimentar-se. Outra coisa, eles vão utilizar o fogo para se protegerem dos animais ferozes e também para cozinhar os seus alimentos. Outra coisa, quem habitava nas regiões interiores do Brasil geralmente habitava em cavernas, diferentemente de quem habitava na região litorânea. Quem habitava na região litorânea morava em cabanas, ou seja, eles construíam pequenas casinhas de madeira e de palha para poderem morar, certo? Outra coisa muito importante são os recipientes de cerâmica para armazenar grãos que eles coletavam e água, certo? E faziam as pinturas rupestres. E se você pesquisar em qualquer site, e até no Google mesmo, se você colocar arte pré-histórica, você vai observar que era muito comum a pintura rupestre, certo? Esses desenhos eles eram diversos. Uns representavam animais, outros representavam relações sexuais, outros representavam cenas de parto, rituais, danças, contagem de alimento, certo? Como também de outras atividades cotidianas, né? O que eles faziam, eles iam registrando. Outra coisa bem comum era o material que eles utilizavam nessas pinturas. Eles utilizavam sangue de animal, carvão, eles utilizavam minerais, misturavam na água e faziam a pintura na parede da caverna, certo? Viviam em grupos, eles viviam consequentemente em família, não viviam sós, certo? E as mulheres cuidavam das crianças, os homens cuidavam, consequentemente, da caça, da coleta, de todo esse trabalho braçal, certo? Alguns lugares se enterravam os mortos, já tem esse costume, sobretudo nessa região dos sambaquis. A gente vai encontrar muito comum o ritual de sepultamento. Já era bem comum, sobretudo na região dos sambaquis, certo? Alguns viviam mais ou menos 25 a 30 anos. Era muito pouco a expectativa de vida deles, certo? E eles tinham preferência para habitar em locais próximos a rios e lagos. Por quê? Porque eles tinham que coletar água para beber, para tomar banho, para pescar. Eles tinham local de pesca, né? Principalmente quem morava na região do litoral. E vocês podem perceber que todos esses costumes, todos esses feitos que eles faziam, eles são muito parecidos, se não forem idênticos aos dos indígenas que nós conhecemos, certo? Então, leiam o arquivo, leiam o que está no livro, que eu vou colocar também no arquivo para vocês, tá ok? E até a próxima aula.